Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre potenciação. Vamos entender primeiro a motivação, o porquê utilizarmos a potenciação. Observem esse exemplo. O número 2, multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Poderia ser multiplicado por ele mesmo 10, 15, 30 vezes. A ideia na potenciação é escrever multiplicações um pouco extensas como essa, de forma mais resumida. E qual que é a ideia a partir daí? 2 aqui multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Nós utilizamos a potenciação para escrever esse número dessa forma. Pronto, 2 elevado a 5. O número que fica na parte de baixo sempre será aquele número que aparece aqui sendo multiplicado. E na parte de cima, um pouco à direita, é a quantidade de vezes que esse número é multiplicado por ele mesmo. Aqui, o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes sendo multiplicado por ele mesmo. É por isso que aqui nós temos o 2 com o 5 aqui na parte de cima, um pouquinho à direita. Essa parte aqui, toda essa representação é o que nós chamamos de potência. O número que está sendo multiplicado nós chamamos de base. No caso aqui, o 2. Então, o 2 é a base. E o número que fica na parte de cima, um pouco à direita, que é a quantidade de vezes que o número está sendo multiplicado por ele mesmo, é chamado de expoente. Essa é a ideia de potenciação. De maneira geral, sempre que nós tivermos um número qualquer real A diferente de zero e um número natural maior ou igual a 1, n, a potência A elevado a n significa um número A multiplicado por ele mesmo n vezes. Então nós fazemos A vezes A vezes A vezes A até integrarmos n vezes. No exemplo que eu utilizei como motivação, o n é igual a 5, porque ele foi multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Mas o que será que acontece quando o n for igual a 1, quando o n for igual a 0, ou quando o expoente for negativo, menos n? Nós vamos utilizar aqui alguns exemplos para ilustrar os resultados. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3, também chamado de 2 ao cubo, é igual a 8. E o 2 ao quadrado? Vai ser 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. 2 elevado a 1 significa apenas o 2, porque aqui, lembre-se que o expoente significa quantas vezes o número vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, aqui o 2 só vai aparecer uma vez. Mas como definir o valor de 2 elevado a 0? Vamos pensar o seguinte. Do 8 para o 4, nós temos a divisão por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Já do 4 para o 2, o processo se repete. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, para essa lógica se manter, para encontrarmos o resultado de 2 elevado a 0, nós vamos dividir esse resultado por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, nós temos que o número elevado a 1 é ele mesmo e que o número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo e todo número real não nulo elevado a 0 é igual a 1. Falta verificar o resultado de A elevado a menos n. Vamos então continuar com esse raciocínio de diminuir uma unidade a cada operação no expoente e dividir por 2 um resultado para encontrar o próximo resultado. Aqui, a partir do 2 elevado a 0, se nós tirarmos 1 no expoente, vai ficar 2 elevado a menos 1. E se nós dividirmos 1 por 2 para encontrarmos o próximo resultado, nós vamos ter 1 dividido por 2 igual a meio. Correto? Se nós dividirmos agora esse resultado por 2 para encontrarmos a próxima potência, o próximo resultado da potência, nós vamos ter 1 sobre 4. Meio dividido por 2 é igual a 1 quarto. E 1 quarto pode ser escrito como 1 elevado a 2 ao quadrado. Então, observe o seguinte. Meio, 1 sobre 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado
nós podemos perceber que esse expoente do 2 aqui é exatamente esse mesmo expoente, só que sem o sinal. Então, nós trocamos o sinal. Se aqui é negativo, aqui vai ficar positivo. Então, de maneira geral, 2 elevado a menos n é 1 sobre 2 elevado a n. Nós colocamos 1 sobre a mesma potência que aparece aqui, só que sem o sinal de menos. Então, fica 1 sobre 2 elevado a n. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Temos, então, esses resultados. Agora, vamos usar os resultados que nós acabamos de ver para resolver essas potências. A primeira delas, 3 elevado a 4, que significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, basta multiplicarmos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. No próximo caso, menos 6 elevado a 0, como nós já vimos, todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então, menos 6 elevado a 0 é simplesmente igual a 1. Próximo caso, 4 elevado a menos 2. Pela definição que nós vimos de um número elevado a menos n, nós sabemos que 4 elevado a menos 2 é 1 sobre essa mesma potência, só que sem um menos aqui no expoente. Então, é 1 sobre 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16. Então, 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 16. Próximo caso, 3 elevado a menos 3. Da mesma forma que nós vimos para o caso anterior, 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 elevado a 3, porque nós tiramos o menos aqui do expoente. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. Se quisermos encontrar o resultado exato aqui do denominador, é só fazer essa operação. 3 elevado a 3. Então, vai ser 1 sobre 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado a 3 é 27. Então, o resultado de 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Próximo caso, 375 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 375 elevado a 0 é igual a 1. Próximo caso, 375 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse resultado é igual a 375. Agora eu vou apresentar algumas propriedades que a gente pode utilizar para operarmos com potências. A primeira delas é o produto de duas potências que possuem a mesma base. Observem aqui, A e A nas bases. Esse resultado pode ser entendido da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenho a potência 2 elevado a 3 e esteja multiplicando pela potência 2 elevado a 2. Então, eu tenho o produto de duas potências que possuem a mesma base. 2 elevado a 3, a gente já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. E aqui, isso está sendo multiplicado por 2 ao quadrado, que a gente sabe que é 2 vezes 2. Então, na prática, eu vou ter o 2 elevado a 3 multiplicando o 2 elevado a 2, gerando o produto de 2 por 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o resultado é 2 elevado a 5. E esse expoente 5 é exatamente a soma desses dois expoentes. Olha só, 3 mais 2 é igual a 5. Então, de maneira geral, a potência A elevado a m multiplicada pela potência A elevado a n pode ser resolvida simplesmente conservando a base, que é o A, e somando os expoentes, m mais n. Então, essa é a primeira propriedade de potenciação. No produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. A próxima propriedade é a divisão de potências de mesma base, que pode ser representado dessa forma ou também dessa, são equivalentes. Para descobrir como efetuar essa divisão, eu vou utilizar as mesmas potências utilizadas para exemplificar no primeiro caso. Se nós quiséssemos fazer 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, lembrando que 2 elevado a 3, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2.
e 2 ao quadrado é 2 vezes 2, nós podemos, como em cima e embaixo, numerador e denominador, nós temos apenas multiplicações, simplificar 2 vezes 2 do denominador com 2 vezes 2 do numerador. Como resultado, temos apenas 2. E 2 pode ser escrito como 2 elevado a 1. Percebam que esse 1 que aparece no resultado pode ser percebido como a diferença entre os dois valores dos expoentes. 3 menos 2 é igual a 1. Isso não é uma coincidência, sempre vai acontecer. Sempre que nós tivermos a divisão de duas potências de mesma base, para resolvê-la, nós podemos conservar a base, que é A, e subtrair os expoentes, m menos n. Então, essa é a segunda propriedade, a divisão de potências de mesma base. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vou listar agora as três últimas propriedades. A primeira delas, a terceira, é o produto de potências que podem ter bases diferentes, mas que possuem o mesmo expoente. Para ilustrar, percebam o seguinte: 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso pode ser pensado da seguinte forma, agrupando 2 e 3. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3, concordam? O produto de números não altera o resultado, então nós podemos, a ordem não altera, nós podemos trocar as ordens. Então pegar esse 2 com esse 3, o outro 2 com o outro 3 e o outro 2 com o outro 3. Então vamos ter 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Esse resultado coincide com 2 vezes 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3. Então percebam que nós podemos colocar apenas um expoente, mas a base sendo o produto das duas bases que aparecem aqui. Então, a elevado a n vezes b elevado a n pode ser escrito como a vezes b elevado a n. E essa é a terceira propriedade. Já a quarta propriedade, vou fazer aqui de maneira mais direta para facilitar. Se nós temos a elevado a n sobre b elevado a n, nós podemos, usando um raciocínio muito parecido com esse, escrever como a sobre b elevado a n. Ou seja, tenho a divisão de duas potências com os mesmos valores para o expoente, nós podemos dividir as duas bases, a e b, e colocar apenas aqui o expoente na fração que vai ser gerada por essa divisão. Já a terceira é a potência de potência, a elevado a m elevado a n. Nesse caso, basta fazer a elevado a m vezes n. Então, essas são as últimas propriedades que eu queria listar para vocês. Para finalizar, pessoal, nós vamos resolver esses exercícios. Em cada um dos casos, o objetivo vai ser encontrar uma única potência para representar as operações que são indicadas. Não precisamos calcular os valores, vamos preocupar em encontrar uma única potência com base nas propriedades que foram estudadas. Na primeira delas, 2 elevado a 3, 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 4. Nós temos ali o produto de duas potências de mesma base. Pela propriedade que nós vimos, basta conservar a base e somar os expoentes. Então o resultado é 2 elevado a 3 mais 4, que é igual a 7. Então 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 7. No segundo caso, 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2. Temos a divisão de duas potências de mesma base. Então precisamos apenas conservar a base e subtrair os expoentes. A base é 4, então nós conservamos a base, 4, e fazemos a subtração dos expoentes. O primeiro expoente menos o segundo. 5 menos 2, 3. Então, 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2 tem como resultado 4 elevado a 3. Já no próximo caso, nós temos uma potência de potência, 5 elevado a menos 2, e esse resultado é elevado a 6. Como nós vimos, basta conservarmos a base e multiplicarmos os dois expoentes. A base aqui é 5. Conservamos o 5 e multiplicamos os dois expoentes. Menos 2 vezes 6, menos 12. No último caso, nós temos, mais uma vez, a divisão de duas potências de mesma base. 3 elevado a 7
dividido por 3 ao cubo. Como nós já vimos, basta conservar a base e subtrair os expoentes, o primeiro menos o segundo. 7 menos 3, 4. Então, o resultado desse quociente é 3 elevado a 4. Pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!